Querida igreja, boa noite a todos. É um prazer, nos reunirmos agora na presença de Deus, dando sequência à nossa semana de oração, conhecida, popularmente como Semana Santa. É muito bom a gente parar neste instante para agradecer a Deus pelas bênçãos deste dia, louvar o seu nome, adorá-lo, para prestar este culto a Deus, que sem dúvida será recebido por ele com muita alegria. Neste momento eu queria ler um trecho da Bíblia com vocês, que se encontra no livro de Salmos 13, verso 5. Davi diz o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Então, esse é o desejo de Deus para nós, que a gente confie na graça dele. A gente sabe que tudo aquilo que vem do homem falha, tudo aquilo que vem do homem é incerto. Esta pandemia mostrou que as certezas humanas não são confiáveis. E Davi diz: confio na tua graça. E ele se alegra na salvação que vem de Deus. Que a gente também possa se alegrar na salvação que vem de Deus. Embora este mundo não nos dê motivo para a alegria, embora este mundo nos faça muitas vezes perder o sono, chorar, mas que a gente se alegre, que o nosso coração se alegre na salvação que está garantida em Cristo Jesus. Neste momento nós vamos louvar a Deus, o Ministério do Louvor vai estar conosco com a música Restauração. Louvemos ao nosso Deus. Sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos para que eu veja sua luz, me guia no caminho onde encontro a sua cruz. Se entregou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita
ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei. Mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Que maravilha, que lindo louvor. Deus seja louvado. Eu queria lembrar você que você pode, tá, fazer o seu pedido de oração. Você pode mandar o seu pedido. Nós vamos ler no final. Nós vamos orar pelos pedidos e pelos agradecimentos feitos aqui. Então, você pode fazer o seu pedido aqui pelo chat, tá? Chat aqui no YouTube, que ao final nós vamos orar tanto pelos pedidos feitos, quanto também pelos agradecimentos. Eu queria pedir a você também que deixe o seu like aqui, tá bom? E também que você possa compartilhar esta mensagem para que outras pessoas também possam ter acesso a este momento de louvor e de adoração. Queria convidar você neste momento a curvar a sua fronte para falarmos com o nosso Deus. Santo Deus, bondoso Pai, te damos graças porque dedicamos este tempo a Ti. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E se estamos aqui agora, é porque a Tua mão poderosa tem nos protegido, tem nos guiado, tem nos mantido seguros e firmes na fé. Esteja com a Tua igreja, ó Deus, com o Teu povo. Nos ajude a cada dia sentirmos mais dependência de Ti e agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua proteção diária. Esteja conosco neste culto que é para Ti. Esteja com as famílias da nossa igreja. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós estamos no 5º dia da nossa Semana Santa e a história de hoje é o Canto do Galo. O Canto do Galo. Será que tem muitas histórias na Bíblia sobre galo? Vamos pensar. Eu acho que não. Galo, que eu lembre, tem numa história de Pedro. Isso mesmo, Pedro. E a nossa história começa um pouquinho antes de Jesus ir para o Jardim do Getsêmani. Nesse momento, Jesus falou que os discípulos iriam abandoná-lo, mas Pedro disse que jamais abandonaria Jesus, que ele iria dar a vida por Jesus se fosse preciso. Mas Jesus falou para Pedro: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você terá me negado. Pedro não acreditou naquilo. Ele achou que jamais trairia Jesus. Mas olha só, crianças, olha só o que aconteceu mais tarde. Quando Jesus estava lá no Jardim do Getsêmani, com Pedro e mais 2 discípulos, apareceram os guardas do sumo sacerdote, para levarem Jesus preso. Eles queriam Jesus preso. Pedro, vendo aquilo, não gostou. Ele puxou a sua espada, feriu a orelha de um dos guardas. E Jesus não gostou disso e repreendeu Pedro. Nesse momento, os discípulos fugiram e Jesus foi levado para o sumo sacerdote. Pedro acompanhou tudo de longe. E quando ele chegou lá no pátio do sumo sacerdote, uma criada que cuidava da porta reconheceu Pedro e disse: sim, você é um deles. E Pedro negou. E nesse momento o galo cantou, a primeira vez. Depois Pedro chegou perto dos guardas que estavam se esquentando na fogueira. E Pedro foi reconhecido novamente. Mas Pedro novamente negou. A segunda vez ele negou. Depois disso, apareceu um parente do guarda que ele tinha cortado a orelha. E ele falou: sim, eu te vi no jardim. Você estava com esse homem. E Pedro negou novamente. E ele, nesse momento, negou e até xingou.
Mas nesse momento, o galo cantou, ó, a segunda vez. E quantas vezes Pedro já tinha negado a Jesus? 3 vezes. E Pedro, nesse instante, lembrou do que Jesus tinha falado mais cedo. E ele se pôs a chorar. Ele estava arrependido porque ele tinha mentido e tinha abandonado Jesus. E sabe, crianças, a mentira é um pecado muito feio. É como se a gente caísse dentro de um buraco e não tivesse lá nenhuma corda, nenhuma escada para a gente poder subir. Pedro, nesse momento, ficou se sentindo assim, como se estivesse dentro de um buraco. Mas Jesus é a nossa corda, é a nossa escada. Jesus é o meio para que a gente saia do pecado, que saia daquele buraco. E crianças, Jesus é o único caminho para a gente ter a nossa salvação. Jesus é o único caminho para que a gente possa um dia estar nos céus. E Pedro, naquele momento, percebeu e se arrependeu. E ele teve oportunidade, com a morte de Jesus, de um dia estar no céu, de um dia estar salvo. E você e eu também temos essa oportunidade. Por isso, a gente não deve ficar perto do pecado, não deve desobedecer a Jesus. A gente tem que seguir os mandamentos de Deus. Combinado? Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, obrigada por enviar o teu Filho amado Jesus para nos salvar. Que possamos, Pai querido, honrar o sacrifício de Jesus. Que possamos ter sempre Jesus em nosso coração. E que possamos um dia estar nos céus, juntamente de Ti e dos Teus anjos. Nos abençoa, é o que te pedimos, em nome do Teu Filho amado. Amém. Uma alegria cumprimentar você e sua família, e ao fazê-lo, quero convidá-lo para participar da ceia que teremos este sábado, em nossa transmissão online de sábado pela manhã. A ceia do Senhor nos relembra que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e o momento em que Cristo fica mais perto de nós. O momento em que nós podemos reconciliar-nos com Deus, momento em que nós podemos também reconciliar-nos uns com os outros, momento em que podemos fazer um exame de consciência nos preparando para participarmos juntos. Como vocês sabem, a ceia, ou quem participa da ceia, deve participar do momento do lava-pés. Prévio à ceia, você deve lavar os pés de sua esposa, do seu marido. Os pais podem lavar os pés dos filhos, os filhos podem lavar os pés dos pais, pode lavar o pé do seu irmão, o pé de sua irmã, os pés os uns dos outros, o amigo do amigo, a amiga do amiga, amiga da amiga. Necessitamos lavar-nos, porque Jesus, a majestade do céu, disse que Ele, sendo o Senhor, fez isso e nós encontraremos felicidade imitando esse rito de humildade feito por esse grandioso e maravilhoso Deus. Amanhã enviaremos o vídeo para que você faça o pão sem fermento, que você preparará no seu lar, e sugiro que você compre um suco de uva puro para poder participar da ceia. Faça a preparação da mesa num canto bonito, se organizando de maneira que tudo esteja pronto. Antes da programação, você deverá lavar os pés, pedindo perdão em primeiro lugar a Deus e pedindo também perdão a quem ofendeu. E depois do lava-pés, então, nós dirigiremos a ceia desde a igreja junto aos anciãos da igreja. Desejo que Deus abençoe seu lar e que você possa experimentar ter a presença de Deus na sua vida. Um grande abraço, que Deus o abençoe.
Aguarde o vídeo amanhã de como fazer o pão sem fermento, de maneira que você possa desfrutar de uma ceia abençoada na presença do Senhor. Nosso abraço e até amanhã. Desde quando criança, minha avó me apresentava a Deus, né, e a Bíblia. E foi surgindo o interesse e desde criança eu sempre acreditei em Deus e tive esse contato com o cristianismo. E isso foi me guiando ao longo da minha vida e até chegar a um ponto em que eu buscasse com mais intensidade, na minha maturidade, a Deus. Então, na minha adolescência, eu comecei a buscar mais a Deus numa época e me surgiu o interesse por alguns assuntos que são bíblicos, porque sempre fui muito de ir atrás e estudar. E aí eu encontrei no YouTube um canal referente ao estudo da Bíblia de forma mais fácil, e eu encontrei o Bíblia Fácil, da TV Novo Tempo. E comecei a estudar pelo pastor Arilton, e foi quando eu comecei a ter respostas nas minhas perguntas e entender alguns assuntos mais profundos, e o Espírito Santo foi agindo em minha vida. Depois que eu assisti o Bíblia Fácil no YouTube, eu vi que ali fazia parte de uma TV, né, a TV Novo Tempo. Percebi que era um programa da TV Novo Tempo e tinha outros, e quando eu pesquisei TV Novo Tempo, tinha um canal em que tinha todos os programas. Tinha o Está Escrito, Arena do Futuro, Caixa de Música, e eu fui dando uma olhada neles e eu gostei muito, me interessei, achei bacana como existem ricos programas que abrangem todas as áreas, né, espirituais. Bom, o que mudou na minha vida quando eu conheci a TV Novo Tempo foi que ela me proporcionou conhecimento de Deus de uma forma mais completa. Veio de encontro com as minhas perguntas, foram respondidas e eu tive uma elucidação maior do que é ser um cristão, do que é o reino de Deus e do que o futuro aguarda para esse povo fiel a Ele. E isso me proporcionou uma vida transformada, com novos planos, com novas ideologias e um caráter diferente. Então, eu conheci a TV Novo Tempo quando eu tinha por volta dos 14 aos 16 anos e eu vi que eu precisava pôr Deus em primeiro lugar na minha vida, e com isso me abriu novos pensamentos, ideologias que me guiaram por toda a minha vida. E hoje eu tenho 22 anos e tenho planos diferentes e quero segui-los até o fim. Mesmo sendo jovem, acredito que minha vida agora não é mais guiada por mim, mas por Deus. E por isso minha visão de mundo e a minha ideologia e meus planos são outros, né? Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para continuarmos estas programações lindas de uma semana maravilhosa, a Semana Santa, restaurados em Cristo. E aí, tá gostando? Tá aproveitando bastante a programação? Tenho certeza que sim. Não perca nenhum detalhe, nenhum versículo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para continuarmos estas programações lindas de uma semana maravilhosa, a Semana Santa, restaurados em Cristo. E aí, tá gostando? Tá aproveitando bastante a programação? Tenho certeza que sim. Não perca nenhum detalhe, nenhum versículo, nenhuma explicação, porque tudo isso vai ajudar você na sua caminhada cristã
e na vitória que você vai receber de Deus dia após dia. Eu gostaria que você também divulgasse essa programação para os seus amigos, que você compartilhasse com os seus amigos. Afinal, o que é bom para a gente é bom para os nossos amigos, os nossos queridos, correto? Bom, hoje nós vamos falar um tema muito importante e o conteúdo realmente é formidável, extraordinário. Vale a pena você ficar atento a cada ponto dessa mensagem, tá bom? O tema de hoje é falhar não significa fracassar. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque falhar todo mundo falha, todos nós falhamos. Agora, fracassar, aí já é outro nível e nós precisamos então conversar sobre este assunto. Mas antes de eu abrir a Bíblia para ler o texto, eu gostaria de fazer uma oração com você. Vou orar por você, por sua casa, por sua família, vou orar por sua igreja, vou orar por seus negócios, vamos orar por sua vida espiritual também. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa semana maravilhosa e por podermos estudar a Tua Palavra sobre o tema Restaurados em Cristo. Senhor, estamos vivendo dias difíceis, tem muitas pessoas que estão enfermas, tem outras que perderam o emprego, tem outras que perderam um ente querido e tem outras pessoas que neste momento estão passando por uma grande luta, por um grande sofrimento. Meu Deus, venha nesse instante com a tua mão poderosa, com a tua graça maravilhosa, abençoar esta pessoa, abençoar esta casa, abençoar este lar, esta igreja, esse grupo de estudos. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que tanto necessita da tua misericórdia. Também, Senhor, abençoe o trabalho dessas pessoas, os negócios de cada uma delas. Fortaleça também, Senhor Deus, a saúde física, emocional e espiritual. Se, porventura, acontecer uma falha, que a gente se levante em Teu nome para que a gente não fique fracassado. O Senhor mesmo nos garante a vitória. Por isso, eu entrego em Tuas mãos cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu fiz uma oração um pouquinho mais longa, porque eu queria orar por alguns detalhes específicos na sua vida e também na minha vida. Meu amigo e minha amiga, nós vamos agora ler o texto para falar sobre o tema falhar não significa fracassar. E o texto é Mateus 26, do 31 ao 35, que diz assim: Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Agora verso 33. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Uau! Que texto, que história, que diálogo, que porção impactante da palavra de Deus, você não acha? Bom, você conhece a história de Pedro e conhece um pouco da história dos demais discípulos de Jesus. Cada um deles tem uma história bastante comovente e bastante importante, porque cada história é cheia de detalhes que são para nós como modelo, como inspiração, como orientação, para que a gente possa continuar a caminhada. Pedro era uma figura bastante interessante dos 12 discípulos e, por que não dizer, uma das figuras mais impressionantes da história do cristianismo. Você sabe que muitas pessoas na história da Bíblia cometeram falhas, tiveram derrotas, tiveram momentos difíceis. Eu poderia citar Moisés, por exemplo, Jeremias, eu poderia citar Jonas, eu poderia citar vários outros nomes, do Velho e do Novo Testamento. Mas hoje eu quero falar somente sobre Pedro. Pedro era uma figura, sim, era uma pessoa sincera, era uma pessoa bem autêntica e, como diz na linguagem mais moderna hoje, com Pedro era papo reto. Ele falava claramente, abertamente, era sincero, falava o que pensava e às vezes falava para pensar depois no que havia falado. Pedro era impulsivo, era um tipo sanguíneo, era uma pessoa que realmente tinha no coração sinceridade. Cometia vários erros, mas era uma pessoa muito sincera. A Bíblia chega a dizer que Pedro, por exemplo, ele oscilava bastante e ele ia de um extremo ao outro em fração de segundos. Por exemplo, Pedro,
andava sobre as águas pela fé olhando para Jesus. Isso é maravilhoso, é vitorioso. Mas daqui a pouco ele tira os olhos de Jesus, olha para as águas, para as ondas e começa a afundar. Então veja, Pedro é aquele que em um momento está andando sobre as águas vitorioso e daqui a pouco está sendo um fracasso, está sendo derrotado, está afundando, está morrendo, e aí ele grita, Jesus, salva-me, e Jesus vai, socorre e o salva. Mas Pedro tinha outros detalhes na vida também. Por exemplo, quando Jesus fazia uma pergunta, o primeiro a responder era Pedro. Ele sempre respondia assim, rapidamente, em primeiro lugar. Mas Pedro, ele tinha as oscilações. Por exemplo, a Bíblia menciona em Mateus que uma vez Jesus estava dizendo aos discípulos que as pessoas diziam que Jesus era isso, era aquilo, era João, era Elias, era um profeta e tal. Aí Jesus olha para eles e fala assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro levanta a mão e disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, Pedro, que maravilha, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Dizendo, Pedro, você foi usado por Deus para dar essa resposta. Veja que maravilha, isso é o máximo, é ou não é? Mas momentos depois, Jesus disse, eu vou para Jerusalém, serei traído, serei julgado, condenado, e vão me matar, e vou ser sepultado e tal, ao terceiro dia ressuscitarei. Jesus estava contando para eles esses assuntos, e Pedro levanta a mão de novo e diz, Senhor, se tu sabes que vais a Jerusalém e vais ser preso e morrer e tal, então é muito simples, o Senhor não vá para Jerusalém, fica aqui. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, arreda-te daqui, Satanás. Então veja, Pedro, em um momento ele era usado por Deus, em outro momento era usado por Satanás. E também tem mais alguns detalhes. Uma vez, Jesus disse a Pedro, Pedro, é o seguinte, o diabo está cirandando você. O diabo está lutando para derrubar você, para destruir você. Então vou te falar uma coisa, eu orei por você, eu estou intercedendo por você e eu quero, Pedro, que você fique do meu lado o tempo todo para que você não caia. Então Jesus levou Pedro para o Monte da Transfiguração, juntamente com Tiago e João, para que Pedro pudesse estar perto dele, aonde Jesus queria fortalecer a Pedro, sabendo das lutas que ele passaria, sabendo das batalhas que ele enfrentaria. Então Jesus, conhecendo Pedro, falou assim, Pedro, chega mais perto, fica do meu lado, vamos para a Montanha da Transfiguração. E a ideia de Jesus era estar sempre perto de Pedro e Pedro sempre perto dele, para que Jesus pudesse ajudá-lo e fortalecê-lo na fé. Porque Jesus também sabia que Pedro no futuro passaria por outros problemas, como por exemplo, o momento em que ele negaria Jesus, o momento em que ele passaria por outras provas, e até mesmo Jesus sabia como seria Pedro no futuro e como seria a sua morte. Então Jesus queria ajudar Pedro o tempo todo. Por isso você vai perceber que em todas as fraquezas de Pedro, Jesus estava ali para ajudar, para coordenar, para apoiar, para levantar, para estender a mão. E assim Jesus fez com Pedro e também com os outros discípulos. A Bíblia continua falando sobre Pedro até chegar nesse episódio que eu acabei de ler na abertura do programa de hoje. E você percebeu que Jesus disse claramente o que iria acontecer e Pedro diz assim, Senhor, aconteça o que acontecer, eu jamais vou te negar, jamais vou te abandonar, eu vou contigo até a morte. Então Pedro era uma pessoa assim determinada, objetiva, vou contigo até a morte e acabou. E Jesus diz, Pedro, eu te digo que antes que o galo cante você vai me negar 3 vezes. E Pedro, não, Senhor, jamais te negarei, serei fiel. Você sabe que isso acontece conosco também, né? A gente oscila bastante, não oscila? Um dia você está firme na fé, outro dia você não está. Um dia você está feliz, esperando a volta de Jesus, outro dia você diz, Senhor, não volte hoje, porque se voltar hoje eu estou perdido. Não é verdade? Nós também oscilamos muito na fé, como Pedro. E nós também queremos ser fiéis, queremos andar com Jesus, queremos obedecer os mandamentos, queremos ir para o céu. A gente tem esse desejo no coração, mas às vezes a força carnal, às vezes a natureza pecaminosa, isso que tem dentro do ser humano, muitas vezes fala mais alto e muitas vezes você oscila, não é verdade? Oscila espiritualmente, não é mesmo? Eu estou falando para alguém que, como Pedro, passou por momentos difíceis. Estou falando com você que já prometeu ser fiel tantas vezes e não foi. Estou falando com você que já decidiu voltar para a igreja e não conseguiu. Estou falando com você que é da igreja, mas você oscila demais. Você sabe que tem uma fraqueza, tem um pecado guardado, um pecado escondido. E você diz, pastor, eu queria muito ser forte, vencer, mas eu não consigo. Então veja, a história de Pedro é parecida com a sua história. E Pedro finalmente chegou a passar pela experiência que Jesus havia dito. Veja, Jesus foi preso, de fato, como havia sido dito.
E Pedro, então, acompanhou Jesus de longe, vendo todo o processo da prisão de Jesus, a forma como Jesus estava sendo conduzido e maltratado, e Pedro de longe. Aí, de repente, uma empregada se aproxima de Pedro e fala assim: você é um seguidor dele, não é? E Pedro nega Jesus. E a pessoa insiste e diz: mas você não é um dos 12? Não, nem conheço ele. Mas a sua fala, o jeito que você fala, a sua posição, a sua maneira e tudo que você tem, revela que você é um dos seguidores dele. E Pedro realmente negou Jesus 3 vezes, como Jesus havia dito. E depois que negou a 3ª vez, o galo cantou. E quando o galo cantou, então Pedro olhou para Jesus. E Jesus olhou para Pedro. Ou seja, quando o galo cantou pela 3ª vez, Jesus vira o olhar para Pedro e Pedro olha para Jesus. Eles cruzam o olhar. E aquele olhar de Jesus não foi um olhar condenatório, acusatório, um olhar maldoso, não. Foi um olhar de compaixão, de misericórdia. Um olhar de um Deus que ama os seus filhos, apesar das fraquezas e instabilidades que nós temos. O olhar de Jesus levou Pedro aos prantos. Pedro chorou copiosamente, Pedro chorou muito naquele momento. Ele percebeu o quão miserável ele era, o quão pecador ele era, o quão carente ele era. Ele percebeu que o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. Ele percebeu que ele tinha desejos bons, mas ele não conseguia realizá-los. Entendeu ou não? O apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala assim: eu sei o que tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu sei o que é o certo, mas eu não consigo obedecer. Eu sei qual é o princípio, o mandamento e tudo. Eu tenho todo o conhecimento, mas eu não consigo realizar. Então há uma luta dentro do ser humano entre a carne e o espírito, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Nós estamos no grande conflito e o grande conflito está dentro de nós. Então Pedro viveu esse grande conflito. Pedro, durante todo o tempo que seguiu Jesus, ele oscilou, ele acertava, ele errava, ele estava firme, ele estava fraco, ele andava sobre as águas, ele afundava, ele cortava a orelha de uma pessoa, depois ele falava de Jesus. Pedro foi assim, a vida inteira dele. Ou seja, é uma vida muito parecida com a sua e com a minha, não é mesmo? Mas nesse dia, quando Pedro negou Jesus e o galo cantou, e Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus, e eles cruzaram os olhares, ali foi o arrependimento, ali foi a conversão de Pedro. Pedro reconheceu que ele não era nada, que ele precisava de Jesus, que ele necessitava de Jesus 24 horas, que sem Jesus ele estava perdido. E foi ali então que Pedro decide: Senhor, irei contigo pela fé. Eu não posso por mim mesmo, mas eu posso ir contigo. Então veja, Pedro falhou, mas ele não fracassou. Ou seja, houve uma falha, mas Jesus o restaurou. Houve uma oscilação, mas Jesus o segurou. Houve, quem sabe ali, ele perdeu talvez uma batalha, mas não perdeu a guerra, entendeu ou não? E Pedro se levanta e vai firme com Jesus até o final. Claro, passando por todas as lutas, mas ele vai firme até o final. E você sabe qual foi o final da história de Pedro aqui na Terra? Eu vou te contar 2 episódios interessantes. Um deles é que Pedro escreveu 2 livros da Bíblia, 1º e 2º Pedro. Outro episódio, Pedro foi o pregador, o evangelista oficial do Pentecostes. Se você pega Atos capítulo 2, na festa do Pentecostes, quem fez o sermão, quem fez a exposição da palavra, a proclamação do evangelho, foi Pedro. Então Jesus preparou Pedro, converteu Pedro, e ele foi o grande pregador do Pentecostes e foi também escritor da Bíblia Sagrada. Que coisa impressionante, né? Ou seja, Pedro, ele cometeu momentos de fraqueza. Como diz o nosso tema, ele falhou várias vezes, mas ele não foi um fracassado, porque ele perdeu batalhas, mas não perdeu a guerra. Amém? Você também pode ter seus momentos difíceis, mas não abandone a sua fé, não vire as costas para Jesus, não faça como Judas. Judas traiu Jesus, vendeu Jesus e Judas não se arrependeu. Judas continuou na sua ignorância, na sua prepotência, no seu orgulho, na sua vaidade e não se arrependeu e morreu enforcado e perdeu a salvação. Pedro pecou tanto quanto Judas. A diferença é que Pedro se arrependeu, chorou amargamente, reconheceu, caiu de joelhos, suplicou a graça, suplicou misericórdia, reconheceu sua falha, segurou na mão de Jesus e Jesus o levantou dizendo: eu te salvo. Pedro gritou: Senhor, salva-me, e Jesus o salvou e o levantou. Pedro se arrependeu, Judas não se arrependeu.
Veja, falhar todo mundo falha, cometer erros todo mundo comete, mas o detalhe é o seguinte, você pode até cair, mas caia nas mãos de Deus, caia nas mãos, no colo de Jesus, caia de joelhos, ore a Deus, clame a Deus, mas não caia da mão de Jesus, não caia como Judas caiu, de chegar a um ponto de não se arrepender, entendeu? Arrependa-se, busque a Deus, confesse, clame, Deus vai te abençoar, vai te perdoar, vai te resgatar, vai te restaurar e vai te salvar. Amém? Que tremendo, né? Eu me empolgo com a Bíblia porque, para mim, essas coisas todas são muito empolgantes, porque são acontecimentos, ou foram acontecimentos verdadeiros, que têm a ver com a minha vida e também com a sua vida. E você sabe de uma coisa? O apóstolo São Pedro deixou para nós um exemplo, com a sua história, com o seu testemunho. E um dia, quando Jesus voltar, eu quero ir para o céu, e você também quer, não é mesmo? E nós vamos ver Jesus, vamos ver a Deus, vamos ver os anjos, vamos ver os salvos. Mas uma das pessoas que eu mais quero conversar é com Pedro. Eu quero sentar com ele, quero conversar com ele, para ouvir dele essas histórias que ele vivenciou, que a Bíblia apresenta de forma resumida. E você, também gostaria de conversar com Pedro? Com certeza, vai ser maravilhoso, emocionante e inspirador. Agora, o assunto não é mais com Pedro, o assunto é com você. Eu pergunto, e você, como está a sua fé? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua caminhada cristã? Você está firme na fé? Tem oscilado muito? Você tem frequentado a igreja ou já não frequenta a igreja há muitos anos? Você tem sido fiel aos princípios da Bíblia? Ou você já abandonou tudo isso? Você tem obedecido à luz que você conhece? Ou você é daqueles que conhecem a verdade, mas não se firma na verdade? Sabe de uma coisa? Hoje, Jesus está olhando para você. O mesmo olhar que ele teve com Pedro, ele tem com você hoje. Olhe para Jesus. Mesmo que você chore, mesmo que você caia aos prantos, é importante que você caia arrependido. Se você cometeu algum pecado, traiu sua esposa, traiu seu marido, traiu seus pais, traiu a confiança de alguém, se você tem um pecado guardado, um pecado de estimação, se você tem sido muito vulnerável em algumas coisas, veja, caia de joelhos hoje, reconheça que você falhou, mas que você não perdeu a guerra. Entenda que Jesus está do seu lado, Ele pode estender a mão e levantar você, Ele pode levantar a mão e abençoar você, hoje mesmo, aqui e agora, Ele pode fazer um milagre na sua vida, como Ele fez na vida de Pedro. Se você crê, se você aceita, eu vou orar por você. Mas hoje eu quero chamar você que se afastou da igreja, você que está afastado dos caminhos de Deus, você que não está mais em comunhão com a igreja, nem com a Bíblia, nem com Deus, você que é uma pessoa que está há muito tempo distante, você não lê a Bíblia há muito tempo, você não ora há muito tempo, você não vai à igreja há muito tempo, você está distante de todo mundo, da igreja, de Deus há muito tempo, e hoje você está aqui vendo essa mensagem, é com você que eu quero falar. Jesus está chamando você, Jesus quer abençoar você, Jesus quer restaurar você, Jesus quer curar você, Jesus quer transformar sua vida. Dê uma chance para Jesus, apenas olhe para Jesus pela fé como Pedro. Quando você olhar para Jesus pela fé, vai perceber que Jesus vai estar olhando para você e o olhar dele vai mudar sua vida, vai mudar o seu rumo, vai te fazer feliz, vai te dar paz no coração e vai te dar certeza de uma vida eterna quando Jesus voltar. Você aceita? Você quer que eu ore por você? Você quer voltar para os braços de Jesus agora mesmo? Você quer nascer de novo, recomeçar? Então agora eu peço a você que ore comigo, para que Deus te abençoe poderosamente. Então, eu quero pedir a você agora que coloque a mão sobre o seu coração, como eu estou com a minha aqui. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, que eu vou orar por você. Querido Deus, muito obrigado por essa mensagem e agora com a nossa mão sobre o coração, queremos dar o coração para o Senhor, queremos dar a nossa vida para o Senhor, queremos entregar tudo nas tuas mãos. E assim como o Senhor olhou para Pedro, olhe para essa pessoa agora, olhe para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para esse irmão, para essa irmã, para essa pessoa que esteve afastada dos teus caminhos e hoje está aqui conosco. Senhor, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, realiza um milagre no coração dela, na vida dela, na família dela, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha de mensagem, né? Falhar não significa fracassar.
É interessante que Deus permite que estas histórias sejam registradas na sua palavra, porque ele sabia que o povo de Deus, ao longo da história, poderia fracassar também, né? E a história de Pedro nos fala, como trouxe o pastor Luiz Gonçalves, do cuidado, do amor de Deus, né? Da proteção divina, né? É bom saber que o amor de Deus não muda, né, conosco pelas nossas falhas, até porque ele veio aqui para nos resgatar, para nos redimir, e somos gratos a Deus por isso. Tá? Nós temos aqui alguns pedidos que foram feitos, tá, no nosso chat. Eu queria ler com vocês, em seguida nós vamos orar por eles e encerrar a nossa programação. E também queria destacar que tem um formulário que foi postado aqui no nosso chat. Tá? Nele você tem um questionário com algumas perguntas que você pode responder. Você pode solicitar oração, visita, estudo bíblico, batismo, tá certo? Então é muito importante que você clique nesse questionário, porque a gente vai poder atender melhor a você de acordo com a sua necessidade, tá certo? Então procure aqui no nosso chat no YouTube esse formulário, preencha, porque nós estamos desejosos de atender a você conforme a necessidade, ok? Vamos ler aqui os pedidos que eu recebi hoje, né? Nosso amigo irmão João Silva pede oração por seus filhos. Então vamos orar pelos filhos do nosso irmão João Silva. Elizabeth Nunes, peço oração por minha família que está afastada da igreja e por todos os enfermos. Então esse pedido sem dúvida é muito especial, irmã Elizabeth, porque o que nós queremos é ver a família no céu. Nós não queremos ir para o céu sozinhos, queremos ver os nossos familiares. Então vamos orar também e por todos os enfermos, né? Tanto da nossa igreja quanto daqueles meus filhos e netos. Então vamos interceder também, né, pelos filhos e pelos netos da nossa irmã Laura Farias. A Lília, peço oração por minha saúde e por meu marido José e por minha mãe, que Deus restaure sua saúde e cure. O mesmo Deus, Lilian, que atuou no passado, é o mesmo Deus que atua hoje, o mesmo Deus que curou no passado, é o mesmo Deus que cura hoje, o mesmo Deus que aceitou, que incluiu no seu seio como discípulo, é o mesmo Deus que nos inclui hoje. O mesmo Deus que salvou no passado é o mesmo Deus que deseja nos salvar hoje. Vamos orar, portanto, tá, pelos pedidos do João Silva, da Elizabeth, da Laura e também da Lilian. E nós temos aqui 2 agradecimentos também. A Vanusa Borges, ela está feliz, está emocionada, ela colocou aqui no chat, né? Por quê? Onde congrego não tem lava-pés. Estou emocionada. Que maravilha. Ano passado tivemos o privilégio também de participarmos do lava-pés da Santa Ceia nessa modalidade. Ano passado nós tivemos uma cerimônia, né, transmitida ao vivo da igreja, e desta vez de maneira atípica, né, tudo será feito a partir de nossas casas. Cada casa será uma igreja, como Jesus disse, né? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o José Angelino da Silva Neto, ele agradece também porque ele vai fazer 22 anos de adventista do 7º dia. Que maravilha! 22 anos, né, compartilhando esta bênção, 22 anos aguardando firmemente a volta de Jesus. Meus queridos, neste momento nós estamos encerrando a nossa programação, nós vamos orar, tá? Amanhã nós teremos mais uma vez este encontro às 19 horas. Convide amigos, compartilhe o link do YouTube, tá certo? Deixe o seu like, é muito importante para a evangelização que você distribua essas bênçãos, tá certo? Para que esse louvor, né, para que esta mensagem, para que as orações, para que esta adoração envolva muito mais pessoas. E quando Jesus voltar, o número dos salvos seja bem maior, tá certo? Então amanhã às 19 horas, neste mesmo canal, neste mesmo horário, nós vamos ter o privilégio de nos reunir a partir de nossas casas, do trabalho, do carro, aonde quer que você vá, onde quer que você esteja, você vai poder adorar a Deus. Então, neste momento, convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, para nos dirigirmos ao Todo-Poderoso Deus. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, te damos graças porque o Senhor é bom,
e a tua misericórdia dura para sempre. Aqui foram feitos pedidos, ó Deus, aqui foram feitos agradecimentos. Alguns pedidos não chegaram a mim, mas foram feitos diretamente a Ti ou por meio do formulário que está sendo preenchido. Tu conheces, ó Pai, cada necessidade, cada coração, cada dor, cada anseio, e sabemos quão ansioso Tu estás para resolver os nossos problemas, curar nossas feridas. A gente sabe que Tu podes tudo, ó Deus. A gente sabe que Tu és amor, Tu és onipotente, que Tu és onisciente, que o Teu desejo é intervir positivamente na vida dos Teus filhos. Por isso nós choramos, confiando nos méritos de Cristo, de que a Tua vontade prevalecerá em nossa vida. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia e pedimos que o Senhor nos mantenha firmes até o fim. Esteja com a Tua igreja, esteja com o Teu povo, esteja com cada grupo de oração, esteja com cada ancião da Tua igreja, com o Teu pastor, com o pastor desta igreja, pastor Calderon, com a liderança desta igreja, com a equipe de transmissão, com o ministério de louvor. Esteja com cada pessoa, Deus, que busca a Ti, confiando que Tu és o único Deus verdadeiro. Dá-nos uma noite de paz na Tua companhia, dá-nos uma noite de descanso, possamos colocar a cabeça no travesseiro e descansarmos confiantes em Ti, a despeito dos problemas, a despeito das dificuldades, porque Tu, ó Deus, és maior do que tudo isso. Por isso, neste momento nós choramos, confiando unicamente no mérito que há em Cristo Jesus. Amém. Boa noite a você e até amanhã. Fique com Deus.